Hoje nós vamos estudar os números inteiros. Os números inteiros são os números que vieram depois dos números naturais. Lembra, os números naturais, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí adiante. E eles foram desenvolvidos pelos hindus e difundidos pelos árabes, substituindo os números romanos. Essa substituição demorou uns 1000 anos, mas enfim, demorou mais um montão de tempo para vir a ser usado definitivamente os números negativos. Então, no século XIII, o Leonardo Fibonacci, o matemático italiano, ele finalmente definiu o conjunto dos números inteiros. Já era usado há muitos anos, mais de 700 anos antes, já era usado, mas assim, usado porque iam achando que facilitava e tal, mas não tinha uma definição. Então Fibonacci definiu os números inteiros e nós passamos a trabalhar com esse conjunto dos números inteiros, que vem do negativo, menos infinito negativo, vem vindo, passa pelo zero e passa para o positivo e vai indo para o mais infinito. Repara que os números naturais são daqui para cá, ó. Desde o zero para cá, já são os números naturais. Então, quando eles definiram os números negativos, eles criaram um conjunto dos inteiros, absorvendo os naturais também. Ou seja, os naturais pertencem ao conjunto dos inteiros. Por que os inteiros têm a letra Z para representá-lo? Porque em alemão, veja só, em alemão, esta palavra aqui, Zahl, quer dizer número. E Zahlen quer dizer números, está em plural. Então, por conta dessa letra Z de números em alemão, nós usamos o Z para representar o conjunto dos números inteiros. Bom, e o que acontece com os números inteiros? Nós passamos a ter um conjunto com os números positivos, os negativos e o zero, que é um elemento neutro. O conjunto dos números inteiros tem subconjuntos. Quais são eles? Olha, toda vez que nós tivermos um asterisco na parte superior da letra, nós estamos excluindo o zero, certo? Se eu tiver aqui, então, se eu tenho aqui o Z com asterisco, eu vou ter o conjunto dos inteiros sem esse zero aqui. Então vai ser menos infinito, vem andando tal, menos 3, menos 2, menos 1, passa para o 1, 2, 3 e vai embora para o mais infinito. Tá legal? Tiramos o zero, ponto. Agora, este outro subconjunto do Z, ele só trabalha com os positivos. Eles são todos os elementos sem os negativos, ok? Então ele vai ser o quê? O 0, o 1, o 2, o 3 e por aí afora. Muito bem, este aqui de baixo é outro subconjunto dos números inteiros. Só que ele não trabalha com os negativos, ele só quer os positivos e não quer o zero. Então o que eu faço? Não quero negativo, não quero zero. Eu vou começar por onde? Pelo 1. 1, 2, 3 e por aí vai. Muito bem, o próximo subconjunto, ele só quer os negativos. Ele não quer nenhum positivo. Então, o nosso número vai ser o quê? Vem de menos infinito, aí tá lá, menos 3, menos 2, menos 1. Repara, o zero entra? O zero entra. O 1 entra? Não, ele só quer negativo. Então, o conjunto acabou aqui. Muito bem? E este aqui é o conjunto, é o subconjunto dos inteiros, que ele só quer os negativos e não quer o zero. Então, eu venho aqui, ó, menos infinito, vou lá, menos 3, menos 2, menos 1 e acabou, porque o zero não entra, tá certo? Agora, uma outra coisa que nós podemos observar é o seguinte: esse conjunto Z+, ele vem do zero para o positivo. Ele é exatamente igual a esse aqui, certo? Então, este aqui é exatamente igual aos naturais. Este aqui de cima, ele só não tem o zero, né? Agora, vamos ver. Este aqui, o Z sem o zero, eu poderia escrever também como Z menos o elemento zero. Em vez de ter que escrever isso aqui tudo, eu posso colocar, ó, é o Z menos o zero. Entendeu? É todos os inteiros menos esse elemento zero. Uma outra observação é essa aqui, olha. O Z com asterisco e o mais, que é 1, 2, 3 e por aí vai,
ele é igualzinho aos naturais com asterisco, ó. Tá vendo? Ele é igual aos naturais, só não tem o zero. Tá bom? Então é outra forma de representar esse conjunto, tá? Agora, o outro detalhe que é interessante é o seguinte, como nós vimos, os naturais vieram primeiro e depois foram acrescidos os números negativos e aí se tornou o conjunto dos inteiros. Então isso é assim, olha, tem um conjunto aqui dos números naturais. Tem o 0, 1, 2, o 3, o 4, por aí. Aí eu descobri os números negativos e aumentei esse conjunto e coloquei aqui fora os negativos. Então, aqui está o 0, o 1, o 2, o 3, aqui está o menos 2, menos 1, menos 4, certo? Então, esse conjunto dos inteiros tem os subconjuntos aqui dentro, dessa forma como eu estou mostrando para vocês, ok? Agora vamos ver os números inteiros e naturais na reta numérica. Olha só, nós temos o 0, que é a origem, o 0 que é o nada. Depois, se eu tenho alguma coisa, eu tenho 1. Se eu tenho duas coisas, eu tenho 2. Eu tenho 3, eu tenho 4. E vai crescendo para a direita. Agora, eu estou no 0. Se eu perdi 1, eu vou para trás. Se eu perdi 2, eu venho mais para trás. Quanto mais eu perco, mais eu ando para trás, para a esquerda. Então, os números crescem nesse sentido. E eles decrescem nesse sentido. Então, continuando nessa observação, o que nós temos? O número 3 é maior que o número 2. O número 5 é maior que o número 1. Se eu pegar o número 1 e for comparar com o menos 2, o menos 1 é maior que o menos 2. Aí você fala, mas 2 não é maior do que 1? É. Mas quando é negativo, é o contrário, porque eu estou andando para a esquerda, tá? Então, tudo que estiver na direita é maior do que o que está na esquerda. Se eu pegar o 4 e o menos 5, o 4 é maior do que o menos 5. 4 é maior do que menos 5. Agora, observa, normalmente se tem dúvida de como que se escreve esse número. Porque se eu fizer 2 é menor do que 3... Repara, aqui o 3 é maior do que o 2. Aqui o 2 é menor do que o 3. Esta parte que está maior aqui, que está aberta, está para o número que é maior. Aqui o número maior está para cá, ó. O menor está nessa pontinha aqui, que é menorzinha. Então é assim que eu faço. A parte maior está para o lado do número maior. Muito bem. Tem quem fala da boca do jacaré, do 4, do 7, enfim. Mas eu vou nessa do... A parte que está maior aqui aberta, essa parte que está para o número maior. Sabendo sempre que o número cresce para a direita, você, para saber a comparação dos números, basta você ver quem está mais à direita. Você escolhe dois números quaisquer, o 3 e o 0. Quem é maior? O 3 é maior do que o 0. Vamos escolher o menos 1 e o menos 3. Quem é maior? Menos 1 é maior do que menos 3. Se eu quiser escrever menos 3 é menor do que menos 1, eu também posso. Ó, menos 3 é menor do que menos 1. Você estiver lendo daqui para cá, né? Menos 3 é menor do que menos 1. Menos 1 está vindo mais para a direita. Muito bem. Uma vez que nós comparamos isto, vamos ver agora uma outra simbologia, que é o oposto e o simétrico. O que é um número oposto ou um número simétrico? É um número que está... com a mesma distância para o zero. O 2 tem essa distância aqui para o zero. O menos 2 tem a mesma distância. Aqui é uma unidade, aqui é uma unidade, aqui é uma unidade, aqui é uma unidade. Então, o 2 tem 2 unidades de distância para o zero e o menos 2 tem 2 unidades de distância para o zero. Então, eles são opostos, eles são simétricos. Se nós somarmos números opostos ou números simétricos, a soma dá zero. Aqui. 2 mais menos 2 é zero. Se a gente somar menos 2 mais 2 é zero. Então, quando nós somamos números opostos, a soma dá zero. Muito bem. Fora nós sabermos a ordem crescente dos números, ou a ordem decrescente dos números, sabermos
a comparar os números e sabermos quais são os números opostos, outra coisa que nós temos que saber são os módulos dos números. O que vem a ser um módulo de um número? O módulo de um número é a distância dele para a origem, é a distância dele para o zero. Então, repara, se eu tenho o número 2, módulo de 2 é a distância dele para o zero, são 2 unidades. É sempre um número positivo, porque não tem distância negativa. Você andando para frente ou você andando para trás, você está andando 2 metros para frente ou 2 metros para trás, certo? Agora, se eu tenho um módulo de menos 2, qual é a distância do menos 2 para o zero? 2. Então, o módulo de menos 2 também é 2. É sempre um número positivo, ok? Agora você podia me perguntar, e para que serve o número negativo? Aonde eu uso o número negativo? Bem, hoje em dia, os prédios têm os elevadores, quando você chega no térreo, é o andar 0. Quando você vai para o subsolo, onde tem a garagem, você vai para o andar menos 1. Depois, se tiver outro subsolo, você vai para o andar menos 2. Então, quando você entra no elevador e tem aqueles botõezinhos, 0, menos 1, menos 2, você sabe que menos 1 você está descendo um andar abaixo do nível da Terra, ok? A mesma coisa em temperatura. Você está aqui no Rio de Janeiro, você está com 30 graus positivos. Aí você vai para o Rio Grande do Sul e está com 1 grau negativo. A temperatura está abaixo de 0. Outra relação com o número negativo, saldo de conta corrente no banco. Quando você deposita R$100, você tem mais R$100 no banco. Aí você gastou 120, você vai ficar com saldo negativo, você vai ficar com menos 20, certo? O avião está decolando do chão, é 0 metro. Quando ele vai decolar e pegar altitude, ele vai para altitude positiva, né? Mais 1.000, mais 3.000 quilômetros, enfim. E o submarino? O submarino ele emerge. Então, ele vai para uma profundidade negativa, porque o nível da água é 0. Abaixou, o número é negativo. Então, o número negativo é usado em muitas coisas. Eu até gostaria que você deixasse aqui no comentário aonde você usa o número negativo. Valeu? É muito interessante essa troca de informação. Aproveita e dá um like aqui, compartilha com seus amigos, tá? Clica no sininho para ser sempre avisado de uma aula nova, ok? É isso.